Oi, gente! Tudo bem? Tudo bem, obrigada! Hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo sobre pincéis. Eu quero trazer pra vocês os tipos de pincéis e pra que eles são usados e também quais são os mais importantes pra você ter. Porque pincel é algo razoavelmente caro e que você precisa investir, não tem jeito, né? Pra ter uma boa maquiagem a gente precisa ter um bom pincel. E que geralmente na hora de comprar as pessoas ficam perdidas. Quando eu comecei a comprar pincéis, eu saía comprando tudo quanto é pincel que eu via pela frente e nem sabia pra que servia e como usar aqueles pincéis. Então, eu tô fazendo esse vídeo hoje. Na verdade, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Essa primeira parte vai ser sobre pincéis de face, ou seja, pincéis de base, corretivo, pó, blush, essas coisas. E depois eu vou gravar um segundo vídeo sobre pincéis para olhos. Porque é melhor dividir pra não ficar cansativo. E vou soltando esses dois vídeos. Então hoje vai ser o vídeo sobre pincéis de face. E daqui uma semana ou duas, vou ver como é que vai ser, eu solto o vídeo sobre pincéis para olhos, tá bom? Então, primeiro, onde que eu guardo meus pincéis? Os pincéis que eu vou mostrar hoje são os pincéis de uso pessoal. Então são os pincéis que eu uso em mim. Eu tenho uma bolsa separada de pincéis que eu uso em clientes, então com todos os cases separadinhos e tudo mais. Eu não gosto de ficar misturando por coisa minha, sabe? Eu sou assim e eu não gosto de ficar misturando. Então, meus pincéis eu guardo dessa forma. Tem esse porta-controles que eu comprei da Turma da Mônica, super divertido. E ele tem 3 repartições. Então, a primeira repartição eu deixo para pincéis para o rosto, os pincéis de pó, então para produtos secos. A segunda repartição, que é essa daqui, ó, tá vendo? Eu deixo para pincéis de face também, de rosto, só com os produtos cremosos, molhados, ou seja, base, corretivo, não tá vendo que eu separo, ó. Produtos secos, produtos molhados, e essa terceira parte aqui são pincéis de olhos. Então, separadinho assim é muito mais fácil na hora de fazer a maquiagem, porque eu sei pra que parte que eu tenho que ir e qual pincel que eu vou procurar e onde que ele está, tá bom? Então agora eu vou apresentar cada parte. Vamos começar com a parte de produtos secos. Eu não tô começando por ordem de aplicação, né? Porque primeiro a gente aplica o corretivo e depois a gente passa o pó e as partes secas, né? Os produtos secos. Só que eu tô pegando por ordem dos meus pincéis ali na caixinha. Então, o primeiro pincel, mais básico de todos, é um pincel de pó. Pincel de pó geralmente é um pincel grandão assim, fofão. Por quê? Porque você aplica o pó pelo rosto inteiro de forma rápida e prática. Também pode ser aplicado com esponjinhas, como por exemplo, uma esponjinha assim, ou uma Beauty Blender. Então o pó pode ser aplicado de 3 formas. Com esponjinhas, que normalmente vem na própria caixinha do pó, com pincel ou com Beauty Blender. Qual a diferença? Esponjinha assim, eu não gosto de aplicar pó porque ele fica muito concentrado, muito pesado. E eu acho que o acabamento fica muito cara assim, cake, muito pesado, pode craquelar e por aí em diante. Com pincel, o acabamento vai ficar bem mais leve. Então você vai dando batidinhas, vai depositando e ele fica bem levinho. Mas só que existe aquela técnica, baked, né? O nome. Aquela técnica baked, que você aplica, concentra aqui e depois você tira o excesso. Pra fazer essa técnica, a melhor coisa que tem é aplicar com a esponjinha da Beauty Blender. Por quê? Aqui ela tá seca, então ela tá pequenininha, mas quando ela fica molhada, ela ocupa aqui, ó, toda a palma da minha mão quando ela está molhada. Ela já vem com a umidade dela, ela já faz o trabalhinho dela de aplicar e concentrar o pó no lugar certo. Você deixa lá por um tempo e depois você vem com esse pincel e você varre com bastante leveza o excesso daquele pó e o restante do rosto você aplica com esse daqui. Então você faz o baking, né? Acho que é baking. Qual é o nome dessa técnica? Técnica baking, é o baking, né? Baking, só que o rosto fica baked. Bem, a gente discute qual é o adjetivo correto. Então, esses pincéis grandões são pincéis usados para aplicar pó. Pode ser usado para aplicar blush? Pode. Também você quer aplicar blush, pode aplicar. Pode ser usado para aplicar contorno? Também dá. É só você
pegar o jeitinho de como usar ele pra aplicar o contorno de forma bem leve. Você também pode aplicar o contorno. Então com um pincel você aplica pó, blush, contorno. Só cuidado pra não sujar o pincel de contorno e passar no rosto e aí fica sujo de pó escuro, né? Cuidado que você usa. Esse pincel grandão, ele também pode ser usado para aplicar pó. Esse daqui é um pincel Duo Fiber. Por quê? Ele vem até aqui com um tipo de cerda, se eu não me engano são as cerdas naturais. E aqui em cima ele vem com cerdas sintéticas. Ele pode ser usado para aplicar pó de uma forma bem leve e também para aplicar base, mas eu não tenho o hábito tanto de usar ele porque ele é mais trabalhoso de ser usado, tá? Então, só para vocês saberem que existe, mas não tenho tanto hábito. Agora vamos para pincéis para contorno. O mais básico é esse daqui, que é um pincel menorzinho, ó, o tamanho dele. Porque na hora que eu faço assim, eu encaixo certinho. Eu tô olhando bastante pra cá porque eu tenho que ver se eu tô enquadrando certo, tá? Eu encaixo ele certinho aqui onde tem que encaixar o contorno. Tá vendo o contorno aqui, ó? Eu encaixo certinho. Então não tem erro pra fazer o contorno. Isso aqui é uma opção de pincel pra contornos. Ah, lembrei uma coisa que eu ia falar. Normalmente, pincéis que a gente usa para produtos secos, ou seja, pó, são pincéis de cerdas naturais. Por quê? Ele segura bastante o pó, ele consegue segurar bem, mas na hora de depositar, ele devolve todo o pó pra pele e ele esfuma de forma mais bonita também do que um pincel de cerdas sintéticas. Uma outra opção de pincel para contornos é esse aqui que eu tenho. Eu vou falar quais são, né, os pincéis. O de pó que eu tenho, que eu uso, é o F25 da Maria Margarida. O primeiro que eu mostrei, esse daqui Duo Fiber, é o F13 da Maria Margarida. E esse daqui, o primeiro de contorno, é da Maria Margarida com pausa para feminices, o PPF 18, ok? Agora, essa outra opção, esse aqui não é de cerdas naturais, esse aqui é de cerdas sintéticas. Ele é da Mari Maria, é um pincel de contorno dela todo chiquetoso. Por que de cerdas sintéticas? Porque ele serve pra fazer contorno em pó, ele é bem macio, então apesar dele ser cerdas sintéticas, geralmente cerdas sintéticas é mais chatinho pra esfumar, ele tem um acabamento bem macio, foi muito bem feito. Então ele encaixa aqui certinho, ó. Ele tem um desenho certinho pra encaixar. Dá pra fazer contorno no nariz, ele é ótimo pra isso. E ele dá também pra fazer contorno cremoso. Então, eu quero fazer contorno com base, aquele acabamento Kim Kardashian, sabe? Então eu posso pegar ele e fazer todo o acabamento com contorno cremoso. Espalho tudo. Depois eu venho com ele pra fazer o contorno em pó. Então ele serve para as duas coisas, pro contorno cremoso e pro contorno em pó. Então ele é versátil e ele é bom por isso. Bom, então isso aqui é uma outra opção. Um outro pincel que eu conheci recentemente é o da... As pessoas falam por aí Dye Makeup. Isso me incomoda. Eu chamo de Day Makeup, porque tá escrito Day aqui, mas não sei. Falam Dye Makeup, eu reproduzo pra não ser a chata do rolê. Mas pra mim é Day Makeup. É o da Dye Makeup, como dizem. F17. Ele é grandão assim, ó. Ele também serve pra aplicar pó, se você quiser. Por quê? Ele vem fazendo o contorno, só que ele é tão leve que ele já faz o contorno super esfumado. Ele fica com um acabamento muito bonito. Eu gosto bastante. Eu quero gravar um outro vídeo de preparação de pele atualizado que eu aprendi a fazer com esse pincel, com umas outras técnicas diferentes. E ele tem um acabamento bem legal pro contorno, fica muito bonito. Então isso aqui é uma outra opção. Mas o mais comum é usar um pincelzinho assim. Ou o próprio pincel de blush, você usar a pontinha dele, né? Pra poder economizar em pincéis e não sair comprando tudo quanto é pincel por aí. Agora eu vou pra um pincel que é a transição do pincel de contorno pro pincel de blush. Esse daqui é da Class Vogue, o Sharp Highlighter. Porque, ó, tá vendo que ele é puxadinho aqui na ponta? Então ele serve pra contorno, porque ele é puxadinho. E se eu usar ele deitadinho, ele serve pra blush. Então ele serve pras duas coisas. Ele é bem legal. Existe esse menorzinho, existe um maior, mais gordão, que tem o mesmo efeito, depende do que você quer, de como você gosta, tá? Então esse daqui é uma opção, tanto pra blush como pra contorno. Olha como ele é puxadinho. Eu não uso tanto ele, não é meu favorito, mas ele é bem útil. Esse daqui é o meu pincel de blush favorito. É o da MAC 129. Eu adoro esse pincel porque ele tem o tamanho exato e o formato exato. Olha, meio achatadinho.
mas ele tem a largura certa que encaixa aqui, ó. Ó o tamanho dele, é exatamente o tamanho do blush, do espaço do blush que você vai aplicar. Então eu gosto de aplicar contorno com esse daqui, que ele é bem prático, e blush com esse daqui. Apesar que ele também dá pra ser usado pra aplicar contorno. Então eu uso essa parte mais fininha dele, aplico contorno, depois venho com essa parte larguinha e aplico blush. Tô falando essas duas coisas porque você pode escolher comprar só um pincel pra fazer duas funções, que sai muito mais barato, né? Então esse aqui é o meu pincel favorito pra blush, porque ele aplica certinho, ele tem um espaço certinho de onde eu vou aplicar o blush. Então de blush eu tenho duas opções, na verdade só uma, porque eu só uso esse daqui, eu não uso esse outro pincel, não uso nenhum outro pincel para aplicar blush. Eu gosto tanto desse que eu não tenho vontade de comprar mais nenhum, eu acho ele perfeito. Eu esqueci, eu tenho mais um sim. Esse pincelzinho aqui, que é da Macrylan, não tem número, nada, eu uso ele no dia a dia porque, como eu já falei em vídeos anteriores, pra fazer uma maquiagem rápida, eu pego ele rapidinho, já faço assim com o contorno, já vira meio um blush, fica mais prático, mas eu não tenho o hábito de usar ele pra fazer uma maquiagem completa. É só pra uma maquiagem do dia a dia, por ele ser prático e rápido, já pegar, já encaixar e fazer assim, tá bom? Esse próximo pincel também é da Day Makeup, não sei, F20. Eu uso ele para aplicar o iluminador e também para uma nova técnica que eu aprendi, que é de esfumar o pó aqui na área de iluminação, que eu vou gravar o vídeo explicando como é que faz essa nova técnica, tá bom? Não vou entrar em detalhes agora. Então ele é perfeito para o iluminador, porque ele já aplica esfumando o iluminador aqui no topo do nariz, tudo. Esse pincel é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de comprar, ele vende no site da Day Makeup, ele é perfeito. Comprem. E um outro pincel mais baratinho para aplicar iluminador é qualquer pincel de esfumar. Esse daqui é da Boticário, já até apagou esse pincel esfumador Pro da Boticário. E também é ótimo porque ele esfuma, já ele é bem macio, ele já aplica, esfuma, ele é bem maciozinho, ó, ele tem as cerdas bem compridinhas. Pincéis de esfumar geralmente tem as cerdas mais curtinhas, ó. Eu não gosto de usar ele no olho porque eu acho que é muito grande e ele bagunça tudo que você fez, porque ele é muito grandão, mas pro rosto ele é perfeito. Então, se eu tivesse que escolher um pincel para cada função, o meu da Maria Margarida de pó, para aplicar pó, o F25, um de contorno, esse aqui eu acho bem legal, só que precisa de mais jeito para poder aplicar. Então, um de contorno, esse daqui da Maria Margarida também, o PPF 18, do Pausa para Feminices, esse de blush, que eu não abro mão, meu da MAC, e esse aqui de iluminador. Então, para produtos secos, produtos em pó, 4 pincéis. Pó, contorno, blush e iluminador. Como eu já disse, você consegue concentrar tudo num pincel só, ou um pincel menorzinho assim, sabe? Dá pra aplicar pó, contorno, blush e iluminador. Você não precisa ter 4 pincéis. Mas se você quiser um pincel para cada função, e eu gosto disso porque eu não sujo o pincel com outras coisas. Porque imagina, apliquei contorno, esqueci de limpar o pincel. Depois, uma outra maquiagem, vou lá e aplico pó no rosto, o pincel tá sujo de contorno. Então, eu não gosto de misturar por isso. Então, por isso que eu gosto de ter um pincel certinho para cada função. Esses seriam meus pincéis favoritos. Ah, tem mais um pincel importante para o rosto, para produtos secos. O de sobrancelha. Eu gosto desse daqui, o pincel sobrancelha. Da Quem Disse Berenice. Um lado eu aplico a sombra, outro lado eu penteio a sobrancelha. Bem prático, simples, objetivo. Agora vamos para os produtos cremosos. Pincel de base é muito importante que ele seja de cerdas sintéticas. Por quê? Porque as cerdas sintéticas, elas são, acho que são meio que plásticos, tá? Não sei explicar exatamente qual é o material usado, mas é que tipo um plástico. Então, ele não vai ter a necessidade de sugar o produto, porque ele é artificial, ele não precisa se hidratar. Se você usar um pincel de cerdas naturais, o que vai acontecer? Você vai pôr sua base no pincel e o pincel vai sugar toda a sua base. Então você vai desperdiçar produto. Então é muito importante que o pincel de base e de corretivo seja de cerdas sintéticas, porque assim você aplica e ele não vai puxar. O que ele vai puxar vai ser um mínimo, só o que acontece mesmo do pincel absorver um pouquinho. Mas não vai puxar todo o seu produto e você vai economizar, porque base já é cara, né? Não adianta você ficar comprando base para alimentar um pincel, tá bom? Pincéis de cerdas naturais, eles sugam porque são pelos naturais. Se eu não me engano, são pelos de poda de cavalo.
não são arrancados, né? Tem que ver direitinho qual a origem do seu pincel. Mas são pelos de poda de crina de cavalo. Então, ele precisa de hidratação. É um pelo, cabelo precisa de hidratação, então vai puxar tudo que ele puder, tá? Eu mostrei isso daqui na parte de produtos secos, que é o Dual Fiber. Ele também pode ser usado para produtos cremosos. Tem gente que gosta de aplicar base com ele. Eu não gosto porque dá muito trabalho. Ele meio que risca a base, demora muito. Teve uma época que era meio modinha, tanto que eu tenho esse e esse aqui menorzinho, que é da... Esse daqui é da Maria Margarida F13 e esse aqui é da Maria Margarida com pausa para feministas PPF 21. Não são inúteis, dá pra usar em algumas funções, mas não acho tão necessário assim, não são meus favoritos. O que eu gosto, às vezes, pegar esse menorzinho, eu umedeço ele com Fix Plus, com alguma água termal, passo no iluminador e deposito aqui. Ele, pá, dá um destaque enorme pro iluminador. Mas não precisa ter um pincel só pra isso, você pode fazer com esponjinho, com qualquer outro pincel que você tiver, tá? Antes de tudo, antes de apresentar todos os pincéis para a pele, os de produtos cremosos, vamos começar com a Beauty Blender. Qualquer esponjinha desse tipo que você umedece e ela cresce, pode ser usado para aplicar produtos cremosos. Ela é bem legal, bem prática, bem rápida de aplicar, dá um acabamento muito bonito, porque a água nela vai ajudar a base espalhar direito na pele. A técnica nova que eu aprendi a aplicar produto, a fazer a preparação de pele, é assim, eu aplico a base de uma forma bem irregular e depois venho com a Beauty Blender, aplico bastante Fix Plus, depois eu venho com a Beauty Blender arrumando ela na pele, arrumando a base na pele, fica bem legal. Vou gravar o vídeo sobre isso. Então, Beauty Blender é uma opção. O primeiro pincel mais comum de base é esse daqui, que é o Língua de Gato. Eu não gosto desse pincel para aplicar base. Por quê? Por que eu tenho ele se eu não gosto? Comprei porque eu não sabia que pincel comprar. E na época não tinha as opções que tem hoje. Então, vamos comprar pincel? Então vamos comprar pincel? Pincel de base, tava escrito na embalagem. Comprei, nem sabia pra que servia. Ele é muito lento pra passar, porque você aplica e passa, espalha, 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 espalha. Ele nunca acaba. Ele não é inútil, tá bom? Ele pode ser usado pra arrumar o corretivo aqui, ó, porque ele é grandão, ele já ocupa toda essa área. Você consegue iluminar essa parte com esse pincel. Aquela técnica que eu falei de passar a primeira base regularmente e depois passar a Beauty Blender, ele é prático também, porque você passa rapidinho e arruma com a Beauty Blender. Então não é um pincel inútil. E ele já foi muito útil, muita gente já usou só esse pincel, porque não existia todos os outros, né? Mas não é o meu favorito. Mas tô apresentando um pincel de base para vocês. Meus dois pincéis favoritos são os Kabuks. Por que Kabuki? Porque eles são muito práticos, são muito rápidos para aplicar o pincel e o acabamento fica muito bonito. Então, você quer praticidade, quer rapidez? Pincel Kabuki. Esses dois são meus favoritos. Existe o Kabuki de topo reto e existe o Kabuki de topo arredondado. Qual é a diferença para aplicar? Praticamente nenhuma. A diferença é o que de topo arredondado você consegue encaixar melhor nos cantinhos. O de topo reto é um pouquinho mais chatinho, mas você também consegue encaixar. Esses dois são da Sigma. Esse daqui é o Flat Kabuki F80 e esse daqui é o Round Kabuki F82. O que é mais importante no pincel Kabuki? As cerdas têm que ter acabamento polido, então elas são polidas, a pontinha dela não é reta, elas são, que não dá pra ver porque é tudo muito pequenininho, mas elas são meio arredondadinhas, as pontas de cada fiozinho. E o que acontece nessa hora? Na hora que você aplica a base, ela já é aplicada e você já vai dando o polimento pra pele. Então dá um acabamento muito mais bonito, tá? Então, pincel Kabuki de cerdas polidas de preferência. Pincel de corretivo, existe o Língua de Gato de corretivo, então pode ser o grandão ou pode ser o pequenininho, o papai e o filhinho. É legal quando você vai aplicar e depois esfumar com a Beauty Blender, mas se você for só aplicar, ele não é nada prático. Existe dois tipos de pincéis também assim. Esse daqui de corretivo é o B106 da Macrylan, pincel para corretivo. Existe duas outras formas de pincel para corretivo, que é um pincel assim, mais curvadinho. Você pega, já aplica aqui, olha, bem prático mesmo. É como se fosse um mini Kabuki.
E esse aqui que é um mini kabuki cônico, que também é legal pra você encaixar em alguns cantinhos se for necessário. Também de cerdas polidas, isso é muito importante. Esse daqui é chanfradinho, é o da linha Eficácia da Maria Margarida E12. E esse daqui também da linha Eficácia da Maria Margarida E13. Os dois são muito bons, então se eu tivesse que escolher um pincel para corretivo, eu escolheria um desses dois, tanto faz. Eu acho que eu uso mais esse daqui do que esse, mas os dois são ótimos. E mais um pincel, esse daqui é o da MAC 286, ele é um dual fiber, bem pequenininho. Então ele tem as cerdas naturais, pretinhas aqui embaixo e as sintéticas por cima. O que é legal quando você quer dar um acabamento bem leve no corretivo, porque ele vai tirar o excesso do produto. Então ele vai dar um acabamento bonito, porque esse pincel tem uma qualidade excelente, por ser da MAC. A MAC não ia vender um pincel com qualidade pra... Mas ele é um pouquinho mais lento, então um pincel desse aqui é muito mais rápido de você espalhar o corretivo, só que ele vai concentrar bem o corretivo. E esse daqui é um pouquinho mais lento, pra você dar uma esfumadinha, um acabamento diferente. É um acabamento que é diferenciado, tá bom? E por último, e o mais barato de todos, seus dedos. Você pode aplicar base com seus dedos, você pode aplicar corretivo com seus dedos, você não precisa de pincel para aplicar produtos cremosos. Eu, particularmente, não gosto de aplicar base e corretivo. Corretivo eu ainda aplico, mas base com os dedos, porque eu já tenho uma pele mista para oleosa. Se eu fico aplicando com o dedo, vai ativar mais a oleosidade por causa do calor da nossa mão. Então eu prefiro aplicar com pincel ou com esponjinha, depende do dia, depende do acabamento que eu quero. Mas o dedo é de graça, está aí para isso, tá? Corretivo eu aplico bastante com o dedo. Eu deixo de aplicar com o dedo por preguiça de sujar a mão e ter que limpar. Mas dá pra aplicar muito bem com os dedos e fica um acabamento muito bonito, porque ele entra bem na base. Então não é pra esfregar, é pra dar batidinhas com corretivo por cima da base. A base você vai espalhando mesmo assim, desse jeitinho mesmo, e o corretivo você vai dando batidinhas com os dedos. O baratinho está nas palmas das suas mãos. Se eu tiver que escolher um pra base e um pra corretivo, eu fico com esses dois. Então esse daqui pra base, porque ele encaixa aqui no cantinho. Eu gosto dos dois, os dois pra mim são ótimos, mas escolherei esse daqui por encaixar nos cantinhos. É a minha eliminatória. E esse daqui pra corretivo, porque ele é muito rápido de aplicar, muito prático. Então esses dois, base e corretivo. Como eu disse, pincel pra base, corretivo, posso aplicar com os dedos. Ou então aplico tudo com os dedos, mas eu gosto de aplicar com pincel, pincel de base, pincel de corretivo, certo? Então, esses são os pincéis para face, ou seja, pincéis de produtos cremosos e pincéis para produtos secos, pó. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui embaixo nos comentários, que eu vou tentar ajudar vocês. E não percam o próximo vídeo sobre pincéis, que vai ser pincéis para olhos, porque aí tem muitas opções, tá bom? Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito.